Graça e paz, irmãos. Que alegria a gente estar reunido no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós hoje continuaremos nossas exposições, nossas considerações no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Peço para que os irmãos me acompanhem. Lucas capítulo 9. Hoje nós iremos do versículo 18 ao versículo 22. Lucas capítulo 9. Do versículo 18 ao versículo 22. Vamos ler? Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos a quem perguntou: Quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros, Elias, e ainda outros, dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: És o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Vamos orar. Pai amado, essa é a tua santa palavra, Senhor. Nós te pedimos para que o teu Santo Espírito abra o nosso entendimento, ilumine o nosso coração e nos encoraje através da tua palavra. Nós oramos e te pedimos no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, então a gente já está caminhando faz um tempo, vendo o ministério de Jesus na terra, pregando o reino de Deus, fazendo muitos milagres. Então todo esse caminhar de Jesus antes da sua crucificação, antes da obra perfeita da cruz. No último estudo, nós estudamos sobre a primeira multiplicação dos pães e peixes. E é interessante que Lucas, nos seus escritos, toda vez ele o faz de forma lógica e não necessariamente cronológica. Então a gente não pode considerar que logo após a primeira multiplicação dos pães e peixes acontece esse episódio da confissão de Pedro. Porque nós vemos, com base nos outros evangelhos, nos relatos paralelos de Mateus e Marcos, que aconteceram alguns fatos nesse meio termo. Algumas narrativas, alguns acontecimentos do ministério de Jesus aconteceram no meio, entre esses dois episódios. Mas o mais importante é Jesus na terra, seu ministério, o reino de Deus sendo pregado, Jesus chamando pecadores ao arrependimento e fazendo muitos milagres, atestando que ele era o próprio Messias de Deus. Então, a gente chega aqui para o nosso texto de hoje, onde Lucas, ele não narra de fato onde se passou esse episódio, mas nós temos essa certeza com base nos outros evangelhos, que eles estão ali nas aldeias de Cesareia de Filipe, perto do Monte Hermon, no extremo norte de Israel, e ali Jesus ele faz uma pergunta para os discípulos, que é a pergunta mais importante da vida, é a questão mais importante da vida. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para vocês? Então é nisso que nós meditaremos hoje. No versículo 18, para a gente entrar no nosso texto, a palavra de Deus diz assim: Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: Quem dizem as multidões que sou eu? Então, para a gente começar, as primeiras palavras do nosso texto. Estando ele orando à parte. Então nós vemos em toda a Escritura que relata o ministério de Jesus na terra, que ele sempre se retirava para orar. Então isso é um encorajamento para nós. Nós que somos crentes no Senhor Jesus, nós que nos declaramos cristãos, nós declaramos que Jesus Cristo é o nosso modelo perfeito. É a quem nós devemos seguir. Então ele, que mesmo tendo muito trabalho,
Os anos do ministério de Jesus na terra foram muito trabalhosos, foram intensos. E ele, mesmo com muito trabalho, ele se retirava para orar. Então nós podemos também nos retirarmos em oração, em secreto, com o nosso Pai, orando em nome de Jesus. Então isso é a primeira aplicação que a gente pode tirar desse texto. Porque a desculpa que nós usamos é que nós estamos muito atarefados. E o ministério da oração é um ministério difícil, né, meus irmãos? Porque ninguém vê. Porque ninguém pode te avaliar, ninguém pode te exaltar. Então que a gente considere isso diante do Senhor. Porque mesmo quando nós nos retiramos sozinhos para orar, nós de fato sabemos que nós não estamos sozinhos. Que o nosso Senhor está conosco. Lembra quando Jesus, está relatado lá por Mateus, quando Jesus diz: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então esse é o chamado de Jesus para nós, nessa parte do texto. E aqui, meus irmãos, pode ser que Jesus estivesse orando ao Pai para que Ele revelasse a sua verdadeira identidade para os discípulos de fato. E a primeira pergunta que Ele faz é: quem dizem as multidões que sou eu? Parece que aqui Jesus, Ele quer deixar os discípulos conscientes o quão privilegiados eles eram. Então, quando nós olhamos o quão perdido está o ímpio, o quão perdido está aquele que não crê, não confessa Jesus como Senhor e Salvador, os rebeldes que não obedecem a Deus, quando nós vemos esses erros dessas pessoas, esse erro terrível, é para o Senhor nos deixar consciente de quão privilegiado nós somos. De que nós somos alcançados pela graça de Deus e somente pela graça de Deus. E que nós estávamos na mesma condição que essas pessoas. Então aqui, Jesus quando pergunta quem dizem as multidões, me parece que ele usa essa pergunta de uma forma pedagógica. Ele quer mostrar para os discípulos como eles eram privilegiados. Meus amados, o Senhor Ele nos salvou estando nós como? Praticando boas obras? Amando uns aos outros? Não. Cuidando dos necessitados e doentes? Não. Vivendo maravilhosa comunhão? Não. O Senhor nos salvou, o Senhor nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. A palavra diz isso lá em Efésios, capítulo 2. Então, meus irmãos, qualquer orgulho, soberba, jactância de algum de nós, porque nós cremos e os ímpios não creem, é terrível isso, meus irmãos. Então, que o Senhor nos mostre que a salvação foi pela graça de Deus e pela graça de Deus somente. Então, é importante nós notarmos a incredulidade das pessoas, a ignorância, mas nunca para nos exaltarmos e acharmos que éramos superiores, por isso que nós cremos, nós tivemos uma capacidade maior, de maneira nenhuma. Esse é o maior motivo para que a gente evangelize com compaixão, com amor pelos perdidos e com ousadia. E essa multidão aqui, essa grande massa, ela, em sua grande maioria, não questionava os milagres de Jesus. Não questionavam a legitimidade dos milagres. Porque eles o haviam testemunhado. E muitas vezes a palavra de Deus nos mostra que esse era o verdadeiro motivo para eles estarem atrás de Jesus. Então, na sua grande maioria, o motivo era os milagres. Não era a renúncia, o abandono da vida de pecado, a crença verdadeira em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não. Eram os milagres. Esse era o motivo. E mesmo eles não questionando a legitimidade dos milagres, eles não tinham a revelação correta, certeira,
verdadeira e salvífica da identidade de Jesus Cristo. E por quê? Tadinho, porque eles não sabiam, porque... Não. Pela dureza do próprio coração. Todos nós somos indesculpáveis perante o Senhor. A palavra de Deus é muito clara e enfática isso, quando o apóstolo Paulo escreveu sua carta aos Romanos. Todos os pecadores são indesculpáveis perante o Senhor. Então, quando um pecador é rebelde, incrédulo, é culpa do seu próprio coração. Nós cremos na soberania de Deus para a salvação dos pecadores, mas nós cremos também que o homem é responsável e ele é rebelde contra o Senhor, e é por isso que o Senhor envia para a condenação eterna aqueles que não creem. Então, que isso fique muito claro. E se tem uma coisa que a gente não pode negligenciar, é o tamanho da dureza do coração humano. Eu gostaria de abrir com os irmãos João capítulo 12, do versículo 34 ao versículo 37. João capítulo 12, 34 ao 37. Replicou-lhe, pois, a multidão. Ó, a multidão aqui. Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhes Jesus. Ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. E, embora tivesse feito tantos sinais à sua presença, não creram nele. Olha a dureza do coração humano aqui, meus irmãos. E nós vemos que essa multidão, ela estava, além de cega, como nós vimos aqui, completamente confusa. Então nós vemos isso a partir do versículo 19, que diz assim: responderam eles, João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Meus amados, os discípulos, eles estavam bem cientes das fofocas que estavam rolando por aí. E aí Jesus pergunta, né? Quem dizem as multidões que sou eu? E eles já sabiam. Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outro que um grande profeta ressuscitou. Nós vemos isso nesse mesmo capítulo que nós estamos, do versículo 7 ao 9, nós vemos ali que Herodes Antipas, ele estava temeroso, ele estava com medo, pensando que João Batista poderia ter ressuscitado os mortos, porque o pessoal estava dizendo que Jesus Cristo era João Batista. E ele que havia mandado decapitar João Batista, estava temeroso. Então essa fofoca, essa coisa que estavam dizendo, era verdade, era de fato estava acontecendo. As pessoas estavam falando, mesmo sendo uma mentira, né? Uma forma errônea de entender isso. Outros também imaginavam que era Elias, com base em alguns textos da Torá, do Antigo Testamento, de Deuteronômio. Mas era um entendimento errado. Nós vemos, por exemplo, o anjo falando ao pai de João Batista, Zacarias, que João Batista viria no poder, no espírito de Elias, mas que não seria o próprio Elias ressurreto ali. E era João Batista, não era Jesus. Ou seja, a multidão estava, além de cega, confusa. Eles estavam fazendo uma salada ali e respondiam de forma errônea quem era Jesus. A maioria, de fato, não entendia quem era Jesus. Então a visão ela estava completamente distorcida e, como nós dissemos aqui já, pela própria dureza do coração. Então eles criam que Jesus era um grande mensageiro de Deus e não o próprio Deus encarnado. Havia muitas opiniões entre o povo sobre a identidade de Jesus, exceto a verdadeira. Então nós, olhando para a história da igreja, nós vemos, por exemplo, o arianismo, o gnosticismo, pessoas que negaram a divindade de Cristo. Olhando para os dias de hoje, nós vemos pessoas dizendo que Jesus é apenas um espírito iluminado, que ele é um mestre, apenas um mestre. Alguns dizem que Jesus é um personagem mitológico da antiguidade.
E alguns dizem também que Jesus é um grande professor de ética, princípios e morais. E há ainda, meus irmãos, aqueles blasfemadores, blasfemos, que dizem que Jesus era um mero mortal, que se casou com Maria Madalena e teve muitos filhos. Então, isso é terrível, meus irmãos, misericórdia. São pessoas que, se não se arrependerem, terão um grande rigor pelo Senhor, se não se arrependerem. Então, a gente vê isso hoje, essa confusão. É porque quando a gente fala confusão, parece que a pessoa é desculpável, né? Ela está confusa. Não, ela é dura. O coração dela é duro e rebelde. Mas quando nós vemos essa confusão que fazem sobre a identidade de Jesus, nós vemos que isso acontece até hoje. E tem todos esses tipos de pessoas que falam desse jeito sobre a identidade de Jesus. Mas tem um tipo que para mim é a pior. É a pessoa que confessa o Senhor Jesus com seus lábios, mas de fato não o conhece. São aqueles a quem Jesus diz, aqueles que confessam Jesus, Senhor, Senhor, ele diz, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, esse é o pior tipo. Que situação terrível. A pessoa confessar com os lábios, saber falar para os outros quem é Jesus, mas não crer com o coração. Jesus Cristo não é o Senhor da vida dela. Ela não vive em obediência ao Senhor. E a palavra de Deus é muito clara sobre essas pessoas, que essas pessoas padecerão condenação eterna. Meus amados, isso é muito, muito sério. Se você não sabe com clareza quem é Jesus, você está perdido na questão mais importante da vida. E o cristianismo, ele é muito mais do que um conjunto de doutrinas. Ele é uma pessoa, é a pessoa de Cristo. É a vida de Cristo em nós. Nós veremos isso na semana que vem também, sobre o que é ser de fato um discípulo de Jesus. Então nós veremos pela graça de Deus semana que vem sobre isso, nós continuaremos com essa questão, porque o cristianismo não é apenas confessar a Cristo com seus lábios, e nós veremos isso a seguir. Continuando ali no versículo 20. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse, és o Cristo de Deus. Jesus pergunta para os discípulos, para os apóstolos, quem dizes que eu sou? E vocês? A multidão, beleza, eu já entendi. Estão endurecidos, estão confusos. E vocês? E se a gente for pegar só até aqui o capítulo 9 de Lucas, que é onde nós estamos aqui nas nossas exposições, nossas considerações, nós vemos várias vezes Lucas, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escrevendo sobre a identidade de Jesus. Então, por exemplo, lá no capítulo 1, ele descreve como o Filho do Altíssimo, onde seu reinado não tem fim. No final do capítulo 1 também, Zacarias, o pai de João Batista, ele testemunha que Jesus iria cumprir todas as promessas do Antigo Testamento. No seu nascimento, o anjo falou, ele é o Salvador, ele é o Cristo e ele é o Senhor. Isso no capítulo 2. No capítulo 3, João Batista, que era o precursor de Jesus Cristo, o anunciava como Messias prometido. No batismo de Jesus, que é um episódio maravilhoso, o Espírito Santo desceu e o Pai o chama de Filho amado, e ali nós vemos a Trindade agindo. Jesus Cristo, Filho, o Pai afirmando que amava o Filho e o Espírito Santo sobre Jesus. Então ali é a Trindade, então nós vemos também a identidade de Jesus ali como o próprio Deus. E surpreendendo alguns, mas não é uma novidade, até Satanás e os demônios. Então, quando Jesus é tentado por Satanás no deserto, nós estudamos isso aqui já no Evangelho segundo Lucas, ele afirma que Jesus é o Filho de Deus, Filho do homem. E nós estudamos aqui também com o pastor Maurício, capítulo 8, onde os demônios afirmavam, sabiam de sua condenação que viria e afirmavam que ele era o Filho do Altíssimo, o Filho de Deus. Então os demônios confessavam com seus lábios, não de forma salvífica, mas confessavam, e eles afirmavam a identidade correta de Jesus. Agora, olhando para os discípulos,
Pedro, no capítulo 5, ele se reconhece pecador. Ele se prostra diante do Senhor Jesus e fala: miserável homem que sou. Ai de mim. Então ele se prostra ali à presença do único que é santo, do único que perdoa pecados, aquele que tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Então ali também é um episódio onde nós vemos a identidade de Jesus, aquele que tem toda a autoridade. Nós meditamos aqui no capítulo 8, onde nós vemos que Jesus, ele acalma a tempestade no mar da Galileia, onde ele repreende a onda e os ventos. E os discípulos ficaram aterrorizados, não só com a tempestade, eles ficaram aterrorizados com o poder de Cristo. Eles olharam para Jesus e falaram: quem é esse que repreende as ondas e o mar, e estes lhe obedecem? Então o salmista diz em vários salmos que Deus é o Senhor dos mares. E ali Jesus Cristo estava mostrando que Ele é o Senhor dos mares. Então mais uma prova da identidade de Jesus, segundo o Evangelho de Lucas. E aí, fora do Evangelho de Lucas, em Mateus capítulo 14, nós vemos quando Pedro anda sobre as águas, e eles adoram a Jesus Cristo e dizem: verdadeiramente és o Filho de Deus. Ou seja, amados, os discípulos aqui, eles estavam caminhando com Jesus há 2 anos e meio. E eles estavam observando a sua vida, o seu ministério, sendo ensinados, discipulados por Ele. Eles testemunharam o poder de Jesus sobre os demônios, sobre as doenças, sobre a natureza e sobre a morte. Porque Jesus Cristo ressuscitou pessoas dentre os mortos. Depois de tudo isso que eles passaram com Jesus, parece que aqui Jesus ele faz um exame final com eles. E ele pergunta: quem dizes que eu sou? A multidão eu já entendi. A multidão está falando abobrinha. Agora, quem vocês dizem que eu sou? E Jesus Cristo, aquele que já tinha sido confessado pelos anjos, pelos demônios, pelo próprio Jesus, pelos demônios não de forma salvífica, que isso fique bem claro, apenas com os lábios, mas confessado a sua identidade. Pelo próprio Jesus, e agora confessado pela primeira vez pelos 12, pelos apóstolos. E quem que representou os apóstolos ali, né? Em contraste com a opinião pública, em contraste com a opinião do mundo, que era a opinião da grande massa, a opinião das multidões. Quem representou os apóstolos, os discípulos ali foi Pedro. Ele foi o representante, o porta-voz. E Pedro, ele faz a sua conhecida confissão, em total antítese à confissão das multidões. E ele é categórico, ele diz: és o Cristo de Deus. Essa passagem é conhecida também no relato de Mateus. Mateus, relatando o mesmo evento, ele adiciona: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus Cristo é o Cristo de Deus, o Messias, o ungido, o Filho de Deus, aquele que é santo, aquele que é um com o Pai, aquele que nele habita toda a plenitude da divindade. Então, os discípulos ali, eles sabiam que Jesus não era apenas mais um profeta, ou um governante político-militar, porque o povo judeu esperava isso do Messias, esperava um Messias militar, governante, que tiraria os judeus da opressão dos gentios, libertaria os judeus de Roma. Mas aqui nós vemos que os apóstolos, eles sabiam que Jesus não era apenas um profeta. Uma coisa muito interessante que nós vemos na confissão de Pedro. O verdadeiro crente, ele sempre está disposto a se opor à opinião do mundo. Quando Jesus pergunta qual é a opinião da multidão, é a opinião do mundo ali. Opinião errônea sobre a identidade de Jesus. E Pedro fez uma afirmação totalmente em oposição ao mundo. Quantas vezes isso acontece conosco? Que a gente possa refletir se isso tem acontecido de fato. Se realmente nós nos posicionamos contra
as ideias que são propagadas nesse mundo que são absolutamente contrárias à palavra de Deus. Então, a grande massa perdida, assim como nós vemos hoje, isso é muito triste, meus irmãos, muito triste mesmo. Então, que a gente possa se posicionar, assim como Pedro se posicionou aqui. E é interessante que quando Pedro fez essa declaração, Jesus, ele era visto como pobre, visto como uma pessoa sem honra, sem majestade, sem riqueza. Ela foi feita quando todos os líderes religiosos de Israel o odiavam, o recusavam como Messias de Deus. Pedro, ele foi totalmente na contramão, e é assim que nós devemos ser. Poucas vezes as nossas opiniões vão se harmonizar com as opiniões do mundo. Poucas vezes. E muitas vezes que elas não se harmonizam, nós não nos posicionamos. Eu falo isso para mim também. Porque, meus irmãos, o cristianismo ele não é popular. Nós teremos de confessar a Cristo mesmo isso desagradando muita gente. Mesmo tendo a opinião da maioria contra nós. O verdadeiro crente, o verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, ele não se amolda ao mundo. Claro que nós temos as nossas lutas, as nossas fraquezas. Eu tenho as minhas fraquezas, os irmãos também têm as suas fraquezas, que nós lutamos até a redenção final. Até o Senhor nos ressuscitar fisicamente e nos dar um corpo glorificado. Mas nós não nos conformamos com esse mundo. A palavra de Deus é clara, irmãos. Tem passagens que muitas vezes a gente não quer considerar como 100% verdade. Mas a palavra de Deus é clara, que o crente não se amolda a esse mundo, o verdadeiro crente. Então aqui o apóstolo Pedro, ele não se amoldou à opinião majoritária das multidões. Então isso é muito, muito sério. Apesar dessa confissão de Pedro, nós vemos até aqui no capítulo 9, e nós continuaremos vendo que a fé dos discípulos, dos apóstolos, continuaria a vacilar. Continuaria a ter os seus problemas. Ainda não era uma fé experimentada. Aparentemente, eles entenderam com plenitude após a ressurreição de Cristo. Mas apesar de suas instabilidades e de questionarem seu plano pouco tempo depois, então apesar de questionarem seu plano, por que questionarem seu plano? Porque o mesmo Pedro que representou os discípulos aqui, representou os discípulos naquele episódio onde não aceita que Jesus vai para a cruz. Falou, não Senhor, você não vai para a cruz. O que Jesus fala para ele? Arreda-te de mim, Satanás. Que a obra que o meu Pai preparou, desde a fundação do mundo, onde o cordeiro seria imolado, ninguém mexe. Então é o mesmo Pedro, é o que não aceitava que Jesus ia para a cruz, outrora negou Jesus, aqui confessa a Cristo de forma correta, e é o mesmo Pedro que prega em Atos capítulo 2, com uma outra fé, com uma fé muito mais madura, né? A mesma fé, mas muito mais madura e experimentada. E nós vemos que Jesus, ele aceita essa confissão de Pedro. No relato paralelo de Mateus, desse mesmo episódio, Jesus diz, bem-aventurado és, Simão Barjonas, Pedro, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Aqui nós vemos que tudo isso é nos dado pela graça, o pleno conhecimento de Cristo. Então a gente entrou nessa questão de que a fé dos discípulos ainda titubeava. Nós vamos entender isso um pouquinho mais para frente. Versículo 21. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa. Esse versículo é intrigante. Pedro acabou de confessar a Cristo como Messias. Amados, é a primeira vez que eles confessam a identidade correta de Jesus. Quando eu falo eles, é porque Pedro estava os representando.
parece que esse seria o momento mais apropriado para Jesus dizer: agora que vocês confessaram, agora vocês entenderam minha identidade, vão, preguem essa verdade. Não foi isso que Jesus disse. Os discípulos, eles devem ter ficado intrigados, né? Porque olha o que Jesus diz: mandou que a ninguém declarassem tal coisa, os advertindo. Meus amados, uma coisa que a gente pode concluir: há um tempo para todas as coisas. E Jesus, ele ordenou para que não espalhassem essa verdade naquele momento. E ele tinha os seus motivos, os seus propósitos soberanos. Alguns irmãos entendem que, de acordo com a confissão da multidão, a maioria israelitas que esperavam um Messias político-militar, se os discípulos naquele momento, naquele contexto, saíssem declarando isso de forma categórica, a messianidade de Jesus, haveria um problema, porque o povo forçaria Jesus a assumir esse papel de Messias político, que marcharia contra Roma. E nós sabemos que, claro, que nada impediria o plano eterno de Deus, nada. Mas o Senhor, ele usa os métodos terrenos para cumprir suas propostas. Então eu achei plausível essa consideração dos irmãos. Mas uma certeza nós podemos ter: que não havia ainda chegado a hora, de fato, para eles declarassem tal coisa. Talvez por ainda uma incapacidade dos discípulos. Nós vemos, por exemplo, após a ressurreição de Cristo, o apóstolo Pedro, com uma fé muito mais experimentada, o que ele diz lá em Atos capítulo 2? Ele diz: Deus o fez Senhor e Cristo. Aí sim, lá ele estava declarando de forma categórica às multidões. Aquele era o momento apropriado. Pelos motivos que competem ao Pai e à Trindade Santa, que nós não entendemos. Aquele não era o momento. E Jesus fez essa advertência. E é interessante porque Jesus, ele não veio para derrubar Roma, igual alguns judeus esperavam. Ele veio para sofrer, morrer e ressuscitar. Eu me lembrei, quando eu olhei para esse versículo, eu me lembrei de Atos capítulo 16, onde o Senhor, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, impede Paulo e seus companheiros de pregar na Ásia. Eu gostaria de ler com os irmãos Atos capítulo 16, versículo 6 e versículo 7. Atos 16, 6 e 7. Olha que interessante, a situação é parecida aqui. E, percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Por que o Espírito não permitiu que eles pregassem na Ásia ali? Não compete a nós. Isso não é desculpa para a gente não evangelizar, viu, meus irmãos? Estou sentindo aqui que o Espírito me mandou dizer que falou que não é para eu pregar agora. Não, negativo. Nós temos a palavra revelada de Deus conosco e ela nos ordena a fazer discípulos e a pregar a toda criatura. Mas não era o contexto dos irmãos ali. O próprio Jesus estava advertindo-os que não era o momento. E no contexto de Paulo, a mesma coisa, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, os impediu de pregar naquele momento. Pregar naquela região. Verso 22, amados. Dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Esse é um dos motivos também. Provavelmente. Porque Jesus mandou eles segurarem um pouquinho a questão lá da exposição de que ele era o Messias. É necessário que o Filho do Homem, primeiramente, sofra, morra e seja ressuscitado pelo Pai.
E a confissão de Pedro, ela foi um divisor de águas. Porque até aquele momento, Jesus ele demonstrava a sua autoridade messiânica por meio dos milagres e das curas. Agora, ele passa a mostrar que o Messias deveria sofrer. Isso é muito interessante. Porque, assim como nós vimos já, ele aprovou a confissão de Pedro, mas ele esclareceu que ser o Messias implicava também em rejeição, perseguição, sofrimento e morte. E é interessante que, após o versículo 22, ele chama os discípulos a fazer o mesmo. O Messias, de fato, precisa sofrer, morrer, ser perseguido, ser rejeitado nesse mundo. Vocês também, meus discípulos, tomem a sua cruz, neguem-se a si mesmo. Venham comigo. Então isso nós veremos, se Deus permitir, na semana que vem. Mas esse é o motivo. Então nós vemos que os apóstolos, eles afirmavam que Jesus Cristo era o Messias. Ok. Mas até a ressurreição, eles não entendiam de fato que o termo Messias, biblicamente falando, implicava no sofrimento. E não era um acidente de percurso que aconteceu com o Messias de Deus, não. Era uma necessidade imperativa. Jesus foi categórico. O Messias deve sofrer, ser rejeitado, perseguido, morrer e ressuscitar. Isso é profetizado em Isaías capítulo 53, quando ele fala ali do servo sofredor, que é Jesus Cristo. Então isso não é novidade. Deus estabeleceu assim. O Filho do homem, o Filho de Deus, deveria sofrer. E nós, como discípulos do Messias, discípulos de Cristo, nós devemos estar preparados para sofrermos, sermos rejeitados. Se necessário, negar a própria vida. O tempo ainda não chegou de perseguição para nós. Nós vivemos num bem bom aqui, no nosso país. Mas o Senhor tem dado sinais, tem preparado a sua igreja, para que sejamos firmes. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque nós somos fracos. Nós não somos capazes. Nós não temos condições de suportar. Então que o Espírito Santo nos dê unção, poder, capacidade. Por Ele, não por nós, de suportar as perseguições que virão. Então esse chamado de sofrimento e morte e perseguição não é apenas para Jesus. É para os seus discípulos também. Então os discípulos, eles não entendiam ainda de fato, até a ressurreição, esse aspecto da messianidade de Cristo, que é o aspecto de tomar a tua cruz, que é um imperativo que Jesus diz, tome a sua cruz. No versículo seguinte ele diz isso. Então eles deveriam procurar não pensar em como evitar os sofrimentos de Jesus, mas antes em se preparar para os seus próprios sofrimentos. E é muito interessante, porque o mesmo Pedro, que não aceitava que Jesus iria para a cruz, um pouquinho depois, em Atos capítulo 2, na sua famosa pregação em Pentecostes, o que ele diz? Jesus Cristo foi entregue à morte pelo plano pré-determinado de Deus. Isso está lá em Atos capítulo 2. Então, olha como Pedro teve discernimento mais para frente. Ele que não entendia isso ainda. Lá em Atos 2, Jesus Cristo foi entregue para a morte pelo pré-conhecimento do Pai. Foi uma coisa pré-determinada do Pai, antes da fundação do mundo. Então aquele Pedro mais maduro entendia que era necessário, não tinha outro jeito. Que o Messias, que Jesus Cristo, sofresse. Ele entendeu de fato que isso fazia parte do plano imutável de Deus. Meus amados, e por que era necessário Jesus morrer? Por que era necessário Jesus sofrer? Porque Jesus é o único que poderia pagar o preço da nossa redenção. Que preço? Um preço eterno. Porque o nosso pecado contra um Deus santo, um Deus eterno e infinito, é um preço eterno. Mas Deus amou tanto o mundo,
que enviou aquele que nele habita toda a plenitude da divindade, aquele que é um com o Pai, o próprio Deus encarnado para essa terra. E Jesus Cristo viveu uma vida em obediência à lei, debaixo da lei de Deus. Nunca pecou. Foi para aquela cruz. Carregou os nossos pecados naquela cruz. Sofreu muitas dores físicas. Mas o maior sofrimento de Jesus foi a ira do Pai. A ira do Pai sobre eu e você que crê, foi derramado em Cristo. Quando o Pai olhou para Cristo, ele me olhava. Ele puniu Cristo porque ele olhava os pecadores no lugar de Cristo. Ele olhava os nossos pecados no lugar de Cristo. E assim como em Adão, todos pecaram, em Cristo, todo aquele que crê tem uma nova vida. Jesus Cristo, quando ele ressuscita dentre os mortos, isso é uma prova cabal de que o sacrifício dele foi aceito pelo Pai. E que aquele sacrifício maravilhoso subiu como um aroma suave para o Pai, né, para Deus. E nós que cremos de fato nessa maravilhosa verdade, nós nos alegramos, sabendo que a minha antiga maneira de viver morreu. Minha antiga maneira de viver foi crucificada. E nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. E hoje nós falamos bastante sobre as perseguições que poderão vir, o sofrimento de seguir a Cristo, que nós ainda não passamos com plenitude, mas meus amados irmãos, não tem alegria maior do que servir ao Senhor. Não tem alegria maior do que ser declarado justo pelo Senhor, pelos méritos de Cristo. Não tem alegria maior do que a esperança da vida eterna, de saber que esse mundo passa num piscar de olhos. Rápido as coisas passam aqui, assim como o salmista diz, assim como fala em Eclesiastes, assim como Tiago diz também. Nossa vida é um sopro. Mas que alegria, meus irmãos. Nós nos reunirmos como igreja deve ser um motivo de maior alegria, porque nós somos o povo de Deus que nos reunimos para adorar o nosso Senhor, para lembrar da sua morte e da sua ressurreição. E que o Senhor nos deu todos os benefícios da sua morte e da sua ressurreição. Meus irmãos, que alegria tremenda, não tem, sabe, se você for comparar a sua antiga vida, a vida do seu velho homem, com a vida do novo homem que o Senhor fez conosco, não tem comparação. Se você acha que tem comparação, alguma coisa não está batendo. Porque a vida em Cristo ela é maravilhosa. É a coisa mais alegre. Meus irmãos, não dá para explicar a alegria da salvação. A alegria que nós somos perdoados nele. Porque nós não temos capacidade alguma de pagar o preço de nossos pecados. Mas Jesus Cristo foi o grande preço, assim como nós cantamos hoje, pelos nossos pecados. E aqueles que de fato se arrependem de seus pecados, creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, são perdoados. Entendendo que Jesus é a nossa nova vida. Eu gostaria de abrir para a gente ler primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 3 ao versículo 4. Assim como o Messias deveria sofrer, morrer e ressuscitar. Esse é o Evangelho. Que o apóstolo Paulo diz. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras. As mesmas Escrituras que testificam do nosso Senhor. E ele questionava isso para os fariseus. Vocês têm nas mãos as Escrituras que testificam de mim e me rejeitam? Então que grande privilégio, meus irmãos. Então a pergunta que eu faço para vocês hoje é a seguinte: quem é Jesus para você? Mas eu vou complementar.
Ok, você vai responder a primeira. A segunda é, que diferença isso faz para você? Então reflita. Quem é Jesus para você e qual a diferença que isso faz para você? Porque nós veremos na semana que vem que aqueles que são verdadeiramente discípulos de Cristo nasceram de novo. O velho homem morreu e eles nasceram de novo. E por que eu estou dizendo isso? Porque talvez você esteja endurecido, escravo dos seus pecados e sem entender de fato quem é Jesus, assim como as multidões. Talvez essa seja a condição. Uma outra possibilidade de condição seja que você entende intelectualmente. E eu vou dar 3 exemplos aqui que entendiam intelectualmente apenas. Os demônios entendem intelectualmente, nós vemos isso em Tiago capítulo 2, Lucas capítulo 8 e outras passagens do ministério de Jesus, dos evangelhos, que os demônios eles entendem intelectualmente que Jesus é o Filho de Deus. Judas, o traidor, ele entendia intelectualmente que Jesus era o Filho de Deus. E eu vou dar um terceiro exemplo. Eu, antes do Senhor me trazer a vida. Antes da minha conversão, se você me perguntasse, claro que eu não tinha um entendimento correto, claro que eu era confuso, mas se você me perguntasse, quem é Jesus? Sabe o que eu respondia? É o Filho de Deus que morreu pelos nossos pecados. Porque eu ouvia isso. Sempre ouvia isso. Então eu sabia responder. Intelectualmente, a resposta estaria ok, estaria correta. É o Filho de Deus que morreu pelos nossos pecados. Agora me fala, qual que era a minha condição? Antes do Senhor abrir meus olhos. Estava totalmente perdido, meus irmãos. Jesus não era o meu Senhor, meu Salvador. Então esses 3 exemplos. E o próprio Jesus afirma que existe joio no meio do trigo. Existem os falsos no meio dos verdadeiros. E que nós até podemos discernir alguma coisa, mas nós não temos capacidade de sondar os corações. E que a verdadeira separação, a completa separação entre o joio e o trigo, Jesus disse que só seria feita no dia da ceifa. Por Ele, não por nós. Então, eu não sei quem são os verdadeiros convertidos ao Senhor e quem apenas oferece o serviço dos seus lábios. Eu não sei, mas o Senhor o sabe. E o Senhor nos chama para que a gente examine o nosso coração. Porque há uma salvação maravilhosa em Cristo, há uma salvação nele, há esperança nele, há perdão de pecados nele, há desfrute e bem-aventurança eterna nele. C.S. Lewis, ele diz assim, morra antes de morrer, não há nenhuma chance depois. Então você precisa morrer para si, você precisa morrer para o pecado, você precisa morrer em Cristo e ter uma vida nova nele. Você precisa se arrepender de seus pecados e crer que Jesus é o Senhor e Salvador. Nós aqui, nós clamamos para que o Espírito Santo revele essa verdade àqueles que ainda não creram de fato. Porque nós sabemos que é Ele que abre os corações, é Ele que abre o entendimento, é Ele que convence o pecador. Então, nossa maior oração é para que o Espírito Santo revele essa verdade. Nosso papel é apenas proclamar essa verdade. Assim como Jesus, o nosso Senhor, fazia. Então, nosso chamado é sempre esse. Sempre deve ser esse. Arrependa-se de seus pecados. Creia no Senhor Jesus. O receba como seu Senhor e Salvador. E entre, pela graça de Deus, nesse estado eterno de bem-aventurança. Pai amado, obrigado por sua santa palavra, Senhor. Que ela nos encoraje, console, exorte e edifique. Que o Senhor nos faça entender que o caminho de Cristo é o caminho da rejeição, da perseguição e da morte. Mas também é o caminho da ressurreição. Também é o caminho da nova vida nele que é maravilhosa. E dessa bem-aventurança eterna. Senhor, em Ti nós temos esperança e maravilhosa comunhão. Graças nós te damos, em nome de Jesus. Amém.